Olá, paz e saúde para você e toda a sua família. Eu sou o pastor Gilmar e esse é o devocional comunitário no livro de Atos dos Apóstolos, uma iniciativa da equipe de missões da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Belo Horizonte. E você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar. Vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus? Decorrido alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como vão. Ora, Barnabé queria que levassem também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não parecia razoável que tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os tinha acompanhado no trabalho. E houve entre eles tal desavença, que se separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. O texto de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, do versículo 36 ao versículo 41. Nós não podemos nos esquecer que Atos dos Apóstolos é um material escrito para um jovem chamado Teófilo, para quem Lucas está desenvolvendo um trabalho de discipulado. Está ensinando um pouco sobre a história da igreja e mostrando nessa história que muitas vezes a igreja é canal de bênção, exemplo de fidelidade, de unidade, de parceria, de comunhão e de diálogo. Mas esta mesma igreja é também, muitas vezes, exemplo de falta de entendimento, de falta de cooperação e de precipitação por parte das pessoas que estão fazendo o trabalho, que estão anunciando o Evangelho. É muito importante nos lembrarmos daquilo que Tiago, capítulo 3, do versículo 2, nos apresenta. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. No texto que nós lemos, Paulo e Barnabé são verdadeiros exemplos de homens pregadores do Evangelho, pessoas que já sofreram na própria carne porque resolveram fazer o anúncio do Cristo ressuscitado, cheios do Espírito Santo, como Lucas sempre quer nos apresentar. Mas nesse texto, do versículo 36 até o versículo 41, o que nós encontramos é uma história que mostra Paulo e Barnabé em uma desavença, em um desentendimento. Eles estavam fazendo a obra, queriam continuar a sua missão, mas entre eles houve um atrito. O projeto era que eles voltassem para visitar os irmãos de todas as cidades nas quais eles haviam anunciado a palavra do Senhor. E então eles conversariam com os irmãos e ver como eles estavam. Mas Barnabé queria levar João Marcos. João Marcos foi um jovem que em uma das missões, ele não suportou a carga por alguma série de fatores, talvez por ainda ser muito jovem ou por problemas pessoais. Ele abandonou a equipe que era composta por Paulo e por Barnabé. E Paulo não achava que era importante que João Marcos voltasse, até mesmo porque ele não tinha tanta confiança assim em João Marcos naquele momento. E eles não concordaram de tal forma que Lucas diz o seguinte: houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Isto mesmo, o Paulo e o Barnabé, homens cheios do Espírito Santo, enfrentaram uma grande crise que comprometeu o trabalho missionário que eles estavam fazendo. Cada um deles tomou um rumo, mas a obra nem por isso ficou parada, e nem por isso Deus deixou de abençoar a vida das pessoas através de Paulo, de Barnabé e também de Marcos e de Silas. Somos seres humanos e temos as nossas dificuldades. Temos as nossas limitações. O salmista, no Salmo 51, do versículo 5 ao 10, destaca o que ele diz: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. E Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano e sua doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A vida em comunidade é uma excelente oportunidade para que possamos sempre nos reavaliar, compreender melhor
os nossos erros, os nossos acertos, fazemos sempre uma análise do nosso modo de vida. E é por isso que outra pessoa junto conosco pode nos ajudar bastante a fazermos essas reflexões, a considerarmos que muitas vezes, por mais e melhor que seja a nossa boa vontade, nós não conseguimos alcançar objetivos claros, até mesmo porque não pedimos opiniões ou às vezes não escutamos a opinião dos outros. Isso faz com que tenhamos uma maior probabilidade de errar. O Salmo 19, versículo 12: quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Barnabé achou melhor dar uma segunda chance para Marcos e vai levá-lo consigo na viagem para Chipre. Para Barnabé era importante ainda trabalhar com esse jovem, e talvez em Barnabé houvesse a esperança de que esse rapaz ainda estava amadurecendo e precisava de alguém para orientá-lo no seu crescimento, no seu discipulado. Paulo, por sua vez, naquele momento, não estava muito disposto a gastar esse tempo. No entanto, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, algum tempo depois, Paulo vai dizer o seguinte: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O mesmo apóstolo que não confiava no jovem Marcos, depois do problema do seu procedimento na primeira viagem, chegou a pedir a sua ajuda no final da sua vida. Igreja é lugar de pessoas maduras, de pessoas imaturas, de pessoas em amadurecimento. Muitas vezes, um pouco de diálogo e de compreensão pode evitar crises e, consequentemente, desgastes desnecessários para o nosso desempenho no cumprimento da missão, no anúncio do reino de Deus. Todos nós estamos sujeitos a crises e dificuldades de relacionamento, mas vamos nos lembrar da palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 20. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. E finalmente, Efésios, capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É isso que Teófilo deveria saber, é isso que eu preciso saber, é isso que todos nós precisamos guardar no coração. Deus abençoe você e toda a sua família, que o infinito amor de Deus nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas e profundas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Ajudem-nos a divulgar este trabalho. 3 Renovada BH, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Uma família comprometida a ajudar. Acompanhem nossas lives, nossos estudos bíblicos, nossas pregações, enfim, o nosso trabalho. Queremos ser bênção para você, queremos ser bênção para sua família, queremos ser bênção para as pessoas que você ama. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar.